Olá, boa noite a todos. Hoje é terça-feira, 3 de novembro. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Caiu a casa. Traficantes são expulsos de condomínio popular, transformado em ponto de venda de drogas. Mas como fica a fiscalização de programas como o Minha Casa Minha Vida? Vai ter vacina? Governador Eduardo Leite cobra governo federal. Será que vai ter guerra entre os estados para adquirir as futuras doses contra a Covid-19? Se os estados forem estimulados a disputarem entre eles a aquisição de vacinas, todos saem perdendo. E o futebol gaúcho a todo vapor. Hoje tem Inter pela Copa do Brasil e tricolores na bronca com o capitão do time. O Maicon soltou o verbo. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente. E a gente abre o segunda edição de hoje falando de uma grande operação da Polícia Civil para retomar a dignidade de famílias carentes na região metropolitana. O alvo? Traficantes que transformaram condomínios populares em pontos de venda de drogas. E os moradores, além de conviver com o crime na porta de casa, muitas vezes ficavam na mira dos bandidos. Foram 10 horas de sequestro. O negócio é sério, eles estão comigo, eu tô com uma arma na minha boca, não avisa ninguém, senão eu vou morrer, tá? O apelo é de uma moradora deste condomínio em Canoas, na Grande Porto Alegre. A vítima é sogra de um policial militar. O crime aconteceu há 1 ano e tinha como objetivo atrair o PM para uma emboscada. Eles queriam saber aonde que ele residia, porque a ordem que teria vindo dentro do sistema penitenciário era para executar o policial militar naquela noite. A partir do sequestro, a investigação descobriu que 2 condomínios populares aqui de Canoas eram dominados pelo crime. Traficantes expulsaram pelo menos 23 famílias e invadiram os imóveis. A facção controlava os acessos e até a circulação de pessoas. Nesta quinta-feira, uma operação prendeu 10 pessoas e recolheu armas, drogas e dinheiro. Entre os detidos está o porteiro, que trabalhava como uma espécie de olheiro da facção. Passou umas 10 viaturas, cara, entre brigada e polícia civil. Eles vão fazer a operação, provavelmente eles vão emburacar os lugares. Nós estamos no lado da comunidade, as pessoas não têm que se submeter a isso. E o que acontecia no condomínio era algo que estava caminhando para um caminho muito grave. Disse tudo o delegado Mário Souza. E olha, situações como essa são enfrentadas por comunidades em vulnerabilidade social de toda a grande cidade brasileira. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, são 60 mil pessoas esperando por uma moradia popular. Não bastasse isso, as que conseguem o direito à casa própria ainda precisam enfrentar o descaso do poder público. O sonho da casa própria virou pesadelo para muitas famílias. Ameaçadas, escorraçadas por traficantes que se apoderam das habitações. Eles também buscavam dominar o dia a dia do condomínio. Para morar em residenciais populares, as famílias precisam se inscrever no programa e preencher uma série de requisitos. O Minha Casa Minha Vida tem 4 faixas, conforme a renda familiar. A primeira é para quem recebe até R$ 1.800. O imóvel pode ser financiado em até 10 anos, com prestações entre R$ 80 e R$ 270. Para ter acesso à faixa 1, é preciso fazer inscrição na prefeitura da cidade onde o interessado mora ou junto à entidade organizadora, que pode ser uma cooperativa ou associação, por exemplo. Ele não pode já ter outra casa em seu nome e não pode estar em outro programa habitacional. O imóvel pertence ao governo federal e não pode ser vendido até a família terminar o pagamento das parcelas, estipulado em 10 anos. Mas nem sempre isso acontece. O número de denúncias de famílias que vivem nesses locais vem aumentando. São pessoas que são vítimas ou que flagram irregularidades. As informações vão parar no Departamento Municipal de Habitação, que afirma que não tem responsabilidade de fiscalizar o que acontece dentro dos condomínios.
a gente recebe a denúncia delas, encaminha para a Caixa e encaminha elas à DPU, para que elas sejam encaminhadas e para que se procure uma forma de poder atendê-la melhor. A capital conta com 26 empreendimentos populares. Destes, 3 ainda estão em obras. E mais de 60 mil pessoas ainda estão na fila, aguardando por uma moradia. Eles têm um contrato de 10 anos, na qual a única coisa que eles realmente precisam cumprir é não vender, não trocar e não alugar. Isso todo mundo sabe, nobre diretor. Agora, a Caixa diz que não é com ela. O DEMAB diz que não é com ele. E quem tem que resolver o problemão é a Polícia Civil. É só para a gente entender essa lógica, que não é de hoje. Essa lógica vem há muito tempo, desde quando criaram o Minha Casa Minha Vida. As famílias humildes, que têm direito à moradia digna, saem daqueles bolsões de pobreza e vão para esses condomínios populares. Várias famílias vão junto, várias famílias, com um sonho de ter uma vida nova. Só que o crime organizado se infiltra justamente nisso, nessa lacuna, porque ali no dia a dia desse condomínio popular, infelizmente, não há possibilidade de ter polícia todos os dias ou de ter fiscalização de órgãos que realmente são feitos para isso, para fiscalizar. Vou dar só uma dica. 30% dessas moradias populares para policiais militares, para policiais civis. Ofereçam isso para quem é servidor público, que ganha menos. Eu duvido que o crime organizado seja capaz de se infiltrar onde tem polícia morando. Eu duvido. Só que isso não é interessante para muita gente aqui nesse país. E olha, o governador Eduardo Leite pediu coordenação do governo federal para distribuir a tão sonhada vacina contra a Covid-19. Assim que as imunizações forem aprovadas pela Anvisa. Quem tem os detalhes, as informações todas, minha colega Luciane Coman, da redação. Boa noite, Lu. O governador foi a Brasília e deu aquele puxão de orelha, né? Tentou liderar esse movimento. Pois é, Chemali, boa noite para você, boa noite para o pessoal que está assistindo aqui a segunda edição. E foi uma tarde aí de muitas reuniões, depois inclusive de uma reunião com os presidentes da Câmara e do Senado, lá em Brasília. O governador, ele disse que tem agora uma boa expectativa aí sobre a distribuição da vacina contra a Covid-19. Claro, assim que ela estiver pronta, que é o que todos nós queremos, né, Chemali? Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro, ele tinha dito que não ia comprar doses da Coronavac, que é a mais adiantada aí nos testes no Brasil, pelo Instituto Butantan. O Leite pediu para que esse assunto não seja politizado, né? Vamos ver o que ele falou lá na saída dessa reunião. Se não houver uma coordenação nacional e se os estados forem estimulados a disputarem entre eles a aquisição de vacinas, todos saem perdendo. O importante é que haja uma tomada de decisão por parte do governo. Ou seja, assim que uma vacina, seja ela qual for liberada pela Anvisa, né, ela sai na frente das outras, ela deve estar à disposição para o Programa Nacional de Imunização. Há uma boa expectativa de que esta vacina, que é desenvolvida em parceria com um laboratório chinês, possa efetivamente começar a ser aplicada na população em janeiro. Então... Isso dá uma esperança, né, Chemali? Segundo o governador, os presidentes da Câmara e do Senado garantiram aí que estão em interlocução, ou seja, estão conversando com a presidência da República e que há uma expectativa boa de um acerto sobre a distribuição da vacina pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, assim que ela for aprovada pela Anvisa, que é a agência responsável por regular, né, todas as vacinas, aprovar aquelas que realmente foram comprovadas cientificamente e assim aprovar a aplicação. Lu, e assim como o Instituto Butantan, a Anvisa também tem um trabalho sério, um trabalho muito calcado na ciência, né, Lu? Com certeza, é um trabalho extremamente importante para tudo, seja para medicamento, seja para vacina, tudo aquilo que a gente utiliza hoje, seja vacina, medicação, tudo tem que ser aprovado pela Anvisa. Tá certo, Lu. Muito obrigado. Uma boa noite para ti. E o SBT entrevistou mais 2 candidatos a prefeito de Canoas hoje. Simone Sabim, do PRTB, disse que pretende tornar o Hospital de Pronto-Socorro referência em atendimento dos pacientes SUS, construir um parque tecnológico para o município e criar um plano de mobilidade urbana para Canoas.
Já o candidato e ex-prefeito Jairo Jorge, do PSD, afirmou que vai criar o auxílio emergencial municipal, fazer a licitação do transporte coletivo e implantar um projeto que concede crédito para micro e médias empresas lá em Canoas. As entrevistas são feitas ao vivo sempre na página do SBT no Facebook. Amanhã, às 14h, é a vez de Pablo Henrique, do PSOL, e às 14h30, César Augusto, do Republicanos. E assim a gente encerra essa rodada de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Canoas, o terceiro maior colégio eleitoral do nosso estado. E olha, pessoal, nessa época em que estamos vivendo, às vezes ficamos procurando o sentido que damos à vida. Vejam esta bela homenagem da Ângelus. Em meio a tudo o que vivemos, o sentido da vida é seguir em frente. Qual o sentido você tem dado para 2020? Um ano de incertezas em que vivemos sentimentos até então nunca experimentados. Um ano em que as despedidas foram ainda mais dolorosas, feitas à distância. Perdemos sonhos, empresas, viagens, perdemos amigos, pais e avós, perdemos a esperança. Agora, pare e reflita. Qual o sentido você quer dar para 2020? Pelos abraços que não foram dados, pelos sonhos que não puderam ser realizados, pelas pessoas que se foram cedo demais. Este ano não pode ser esquecido. Então, ressignifique. Em meio a tudo o que vivemos, o sentido da vida é seguir em frente. Uma homenagem do Grupo Ângelus. E ainda hoje, semana cheia do futebol gaúcho na veia. Hoje tem Inter pela Copa do Brasil. Ontem teve o Grêmio pelo Brasileirão. Mas o assunto do dia não foi o resultado do tricolor, né, Jeremias? Chemali, o que mais se esperou ao longo de todo o dia de hoje foi uma manifestação do Maicon sobre a irritação na partida de ontem. Qual será a explicação dele? Será que tem crise no Grêmio, Chemali? O Jeremias já nos conta. E se tu quer ficar com água na boca, espera mais um pouquinho, depois do intervalo tem Momento Agro, a gente volta já já. E agora eu tenho uma dica para os homens. Meu amigo, você mesmo que precisa de um produto completo e prático para o seu barbear. Conheça a espuma de barbear Revitarte For Men da Farmácias Associadas. Ela conta com uma textura cremosa que vai facilitar muito o seu barbear. Enriquecida com aloe vera. Ela vai refrescar a sua pele. Além disso, ela também conta com a lantoína, que acalma e suaviza. Deixe a sua pele macia e hidratada com a espuma de barbear Revitarte For Men. A hora do barbear vai ficar muito mais fácil e a sua pele vai agradecer o cuidado. Você encontra a espuma em todas as lojas da rede Farmácias Associadas. Vá até a Associadas mais próxima de você e adquira a espuma de barbear por apenas R$ 17,90 no cartão de vantagens. E agora flagrantes de assalto lá em Pelotas, no sul do estado. O assalto mais recente foi em uma padaria na tarde dessa terça-feira. O homem chega com a arma embaixo da roupa. Ele obriga a atendente a entregar o dinheiro do caixa. E tem um detalhe, não aceita notas de R$2 nem de R$5. Apenas cédulas de valores altos. Depois disso, o homem foge. Na segunda-feira, o mesmo criminoso assaltou uma sorveteria. Outra vez, ele pede apenas as notas de maior valor e foge em seguida. O criminoso roubou R$ 235 nos dois estabelecimentos. Segundo as vítimas, ele aparentava estar sob efeito de entorpecentes durante os crimes. Não é possível dizer que tipo de arma o homem carregava, porque mantinha sempre coberta com a roupa. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia no telefone 181. E chegou a hora de todos nós ajudarmos a quem precisa. O Teleton 2020 vem aí. Quem nos conta é a minha amiga Bruna Colossi. Oi, gente! Por conta da pandemia, o Teleton este ano será em novo formato, com a exibição em apenas um dia, no sábado, 7 de novembro. De qualquer forma, a ACD precisa mais do que nunca da força de nós, gaúchos.
Chegou a hora de nos unirmos e mostrarmos para todo o Brasil que somos uma grande família unida pelo Teleton. Vamos mostrar para todos a força do Sul. Não deixe para depois, faça as contas e doe o quanto puder no site teleton.org.br. Teleton 2020. A gente precisa de você. É isso aí, ajude! Agora se prepare para ficar com água na boca. A Feira do Pêssego de Porto Alegre começou hoje, lá na Praça 15, bem no centro da cidade, e funciona das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. A fruta sustenta quase 1000 famílias aqui no Rio Grande do Sul e está em plena safra. Assunto de hoje para minha amiga Alessandra Bergman, no Momento Agro. Começando aí o período da safra do pêssego, né, Chemali? Um período que remete à infância de muita gente, a minha também. Prejuízos nessa safra no Rio Grande do Sul, principalmente para a região de Farroupilha, Serra Gaúcha e Soledade, perdas de até 60% por causa da geada fora de época que aconteceu em setembro. Já na região de Pelotas, responsável por 90% da produção do pêssego industrializado, que vira compota, aí envolvendo quase 1000 famílias, as perdas foram de aproximadamente 30%. O consumidor vai ter menos quantidade esta safra e mais variedade. E ao mesmo tempo também uma variedade de preço que vai de R$ 4,00 o quilo a R$ 10,00. Tem que pesquisar. E uma curiosidade, a lata de pêssego, de compota de pêssego que a gente compra no supermercado, está fazendo 120 anos que foi inventada por um empresário francês ali na região de Pelotas. Ele fez isso porque foi o jeito encontrado para fazer chegar o produto mais fresquinho ao consumidor de qualquer parte do mundo. É com você, Chemali. Imperdível a safra do pêssego aqui na capital gaúcha. Agora assunto é futebol gaúcho a todo vapor nessa semana. Bola rolando dia sim, dia não. Olha, ontem o Grêmio jogou pelo Brasileirão e hoje o Inter entra em campo pela Copa do Brasil daqui a pouco, aqui pertinho. Por isso, a gente convocou o Jeremias Werneck para estar ao vivo aqui no Segunda Edição. Ele que é o nosso especialista, o finalizador da pequena área. Boa noite, Jeremias. Boa noite, Chemali. Boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no Segunda Edição. Vamos começar pelo Grêmio, tá, Chemali? Vamos lá, vamos lá. O Grêmio jogou ontem, o Grêmio ganhou 2-1 do Bragantino dentro da arena, deu um salto na tabela do Campeonato Brasileiro e enfileirou finalmente 3 vitórias na temporada, somando a Copa do Brasil. Né? Mas o assunto, Chemali, o assunto do dia não foi a vitória. Foi essa cena do Maicon, irritado, pedindo para sair do jogo, sendo substituído e indo direto para o vestiário, nem falando com o Renato. O Maicon, Chemali, hoje à tarde, falou sobre isso. Vamos ouvir o que o capitão do Grêmio falou sobre essa cena. Quantas vezes vocês já viram sair direto para o vestiário? Nenhuma. Primeira vez que aconteceu isso. E não é revolta com o Renato, com nada, é comigo, é com o momento do time, é por eu achar que a gente tem condições de jogar melhor e a gente não tá jogando. Não tem briga, não tem racha de vestiário, não tem nada disso. Tá faltando a gente jogar o futebol que a gente está acostumado a jogar e isso a gente está buscando a cada dia. E aí, Jeremias, tá me cheirando um puxão de orelha de ontem para hoje e tipo aquela coisa... pelada, sabe como é que é? Me dá minha bola que eu vou pra casa, o jogo não tá bom pra mim. O que tu acha disso? Não, sim, Chemali, eu concordo com o que o Maicon disse, tá? Não me parece que seja um sinal de que rachou o vestiário, não. Mas o Maicon é o capitão. O Maicon é o ídolo da torcida do Grêmio. A atitude que ele tem indica que tem uma fumaça aí. Sim, alguma coisa não tá certa. E aí suscita que a gente aqui diga, olha... O Renato está há 4 anos no Grêmio. Será que não é fim de ciclo? Será que ele vai ficar? Será que não tem fadiga dos metais? Enfim, tudo isso está sendo levantado e o Grêmio joga quinta-feira contra o Juventude na Copa do Brasil. Copa do Brasil que tem o Inter em campo hoje, né? Atlético Goianiense, o Inter joga com a vantagem. Se empatar, já passa de fase. E passando de fase, Chemali, bota um cheque grandão no bolso, viu? Quantas milhas? 3 milhões, 3 milhões e 300 mil reais. Um dinheirinho cobiçado, né? Um dinheirinho cobiçado. O que dá para esperar do Colorado, hein, Jeremias?
O Thiago Galhardo vai jogar, né? Vai expulso. Isso aí. Expulso no Campeonato Brasileiro, então vai jogar. Para garantir o que seria a metade de um salário de Marcelo Chemali na TV brasileira? Nem tanto. Nem tanto. Tá certo. 9,5. Tá certo, 9,5. Não tem gol qualificado, tá? Não tem gol qualificado. Então, se o Inter perder, não tem o fato de fazer gol fora. Tá certo. E amanhã, 11h40, Trinca de Ases. André Har, Glauco Paza e Jeremias Werneck. Grande abraço, meu amigo. Até amanhã. Vocês viram, né, gente? Amanhã, 11h40, tem esses três aí falando de esporte. Na sequência, tem o SBT Brasil, reportagem também aqui do Rio Grande do Sul. E amanhã a gente volta, 7h20 da noite. Tchau, tchau.